Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, você está no IAD EBD, o canal da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Joinville, onde você vê subsídios para a Escola Bíblica Dominical, e hoje você vai ver mais um subsídio da lição de jovens, a lição número 3, que tem por título Conservando os Valores e Guardando a Identidade. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre essa lição de uma maneira um pouco mais panorâmica, mas trazendo subsídios para acrescentar a sua aula, para que você venha ter uma excelente aula neste domingo. Fique conosco até o final, curta este vídeo, compartilhe, para que mais pessoas possam conhecer cada vez mais o nosso canal e possam aprender mais a palavra do Senhor. Nosso texto principal nos diz assim: e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego, está em Daniel, capítulo 1, versículo 7. O resumo da nossa lição diz o seguinte: manter a identidade cristã em uma cultura hostil é a principal prova de fidelidade ao Senhor. Então, é sobre essa questão da identidade, principalmente relacionada à própria faculdade, às academias, que a nossa lição vai ser posta aqui nesse domingo. Então, é importante, se você tem jovens na sua sala que estão fazendo faculdade, estão fazendo algum curso, que você direcione bem para essa linha, porque é o objetivo da lição mostrar que o mundo hoje ele está cada vez mais trazendo uma cultura contrária às Escrituras, mas os jovens cristãos devem permanecer na palavra e manter a sua identidade cristã. A nossa introdução vai tratar sobre essa questão da identidade, e aqui vai mostrar as estratégias que Nabucodonosor trouxe para tirar a identidade que aqueles jovens tinham em Deus. Identidade fala de conjunto de características que manifestam e expressam quem a pessoa é. Então, tudo que vem dentro do que nós vivemos mostra realmente a nossa identidade e mostra quem nós somos. Quando alguém pergunta qual é a sua identidade, você mostra para provar quem você é. E a identidade cristã, ela vai mostrar a realidade de quem realmente nós somos em Cristo. E o mundo luta contra isso. E assim, dentro do contexto de Daniel, assim que a Babilônia fez com esses jovens também. Então o Nabucodonosor vai usar de duas estratégias que nós vamos analisar aqui. A primeira é a imersão na cultura e a língua caldeia, que é a língua dos babilônicos. Então eles vão mostrar cada vez mais e fazer que eles venham mergulhar na cultura babilônica e que aprendam a língua babilônica para esquecer da sua cultura e esquecer da sua língua. E a outra é a mudança dos nomes, que está relacionando à própria realidade de quem eles eram biblicamente, dentro daquilo que eles viviam dentro da sua religião judaica. Nosso primeiro tópico diz assim: Hebreus na Universidade da Babilônia. E o nosso primeiro subtópico é na Universidade da Babilônia. E nós vamos analisar um pouco isso. Nós sabemos que já aprendemos algumas aulas passadas sobre a questão das próprias investidas de Nabucodonosor e da Babilônia em Jerusalém. Em 606, por ali, Nabucodonosor investe contra os judeus e leva os mais sábios dos judeus. E é nessa primeira leva que Daniel e seus amigos vão ser levados cativos para a Babilônia. Diferente de outras nações, como a Síria, que em 722 veio sobre o Reino do Norte e destruiu o Reino do Norte, que tinha por capital Samaria, a Síria pegou os que estavam ali e espalhou eles entre as nações. Nabucodonosor tinha uma estratégia diferente. Nabucodonosor pegava o povo e levava cativo para a Babilônia para transformar esse povo em babilônicos também, para que eles viessem absorver a cultura babilônica e pudessem retornar ao seu país, agora totalmente transformados em babilônicos também. Então essa era a estratégia, e por isso que nós vemos isso manifestado explicitamente no livro de Daniel, essa estratégia de transformar estes sábios, porque levando esses sábios eles também teriam a questão
de ter pessoas com capacidade intelectual, capacidade de trazer estratégias para o reino babilônico, e talvez os babilônicos não tinham determinados costumes, não tinham determinadas ideias, e trazendo desses outros povos seria como acrescentar ainda mais a sabedoria dos babilônicos para que eles pudessem permanecer em eminência, permanecer crescendo, fortalecidos. Então, era uma tática de guerra da Babilônia para fortalecer o seu reinado, levando pessoas sábias para que viesse a ser absorvido na sua cultura. Então, estes jovens, que eles tinham provavelmente entre 15 e 20 anos, eram jovens mesmo, eles são levados agora para a Babilônia, e agora o próprio rei solicita dos líderes e dos servos, que Aspenaz, que por 3 anos viesse trabalhar nesses jovens, para que eles viessem aprender cada vez mais sobre a cultura e viessem cada vez mais absorver essa cultura dos babilônios, para que com o tempo eles viessem ser transformados cada vez mais, viessem ser úteis no reino da Babilônia, assim sendo transformados em babilônicos também. Então, diante disso, você vê que eles já estão num período de guerra, eles saem de guerra, são presos, eles estão ali como presos, como servos. E daí eles são chamados agora para aprender e assumir posições de destaque dentro do reinado dos babilônicos. Isso era algo que um emprego garantido, era uma oportunidade de sucesso dentro dos babilônicos. Aqueles jovens eles tiveram uma oportunidade única de poder aprender cada vez mais de uma cultura diferente e poder, absorvendo aquela cultura, sendo transformado e se colocando à disposição, eles poderiam conseguir cargos de eminência, cargos de destaque dentro no meio dos babilônicos, e poderiam viver bem, mesmo que o resto do povo estava perseguido, estava preso, estava em outros lugares, como a gente sabe dentro da história, que estavam, às vezes, lá em outras casas. Aqueles jovens tiveram a oportunidade de trabalhar no palácio e ter do melhor alimento, da melhor educação, do melhor emprego, do melhor salário, e poder fazer a diferença ali entre os babilônicos, absorvendo aquela cultura. Porém, nós vemos que eles vão seguir por um caminho diferente. Eles não vão aceitar muito essa questão e vão mostrar realmente a identidade de quem eles são. E isso nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, segundo os padrões da época, eles iam aprender, como está no versículo 17. As letras de sabedoria seriam aulas de matemática, de ciência, de astronomia, navegação, política, história, geografia e também de religião, como a lição própria traz. Então, teria uma gama de estudos para que eles viessem crescer intelectualmente, pudessem absorver isso e pudessem ser usados ali nas funções que seriam estabelecidas para eles dentro do reinado babilônico. Nosso segundo subtópico, o ensino caldeu, que caldeu também está ligado aos caldeus, são os babilônicos também, e só utiliza outra palavra aqui. Os caldeus possuíam um padrão de ensino muito desenvolvido para a época. Então era um povo que já tinha um padrão de desenvolvimento dentro de algumas áreas específicas, mas era um ensinamento que era um ensinamento conciso dentro das áreas específicas, principalmente de astronomia e de matemática, como nós iremos ver. Eles foram os pioneiros do estudo de astronomia. Aqui não é astrologia. Astrologia é uma coisa, astronomia é outra. A astronomia, ela estuda o universo sideral, ela estuda os astros, os corpos celestes, com o fim de situá-los no espaço, explicar a origem, o seu movimento, tudo isso faz parte da astronomia. A astrologia já é uma doutrina, é uma arte e uma prática que tem o objetivo de decifrar a influência dos astros no curso dos acontecimentos humanos, terrestres, da vida das pessoas. E dentro disso nós conhecemos muito bem os signos, que são justamente ligados à astrologia. A astrologia é um erro, a astrologia nada tem a ver com astronomia. A astronomia é um estudo sério dos astros. A astrologia já é uma doutrina, já algo ligado com seitas e não tem ligação com o estudo realmente da astronomia. Então eles iam estudar a astronomia, mas estaria também envolvido também, nós vamos ver mais para frente, a astrologia também. Mas a astronomia é uma coisa, a astrologia é outra. Outra questão também é que os caldeus eles foram responsáveis pelo avanço da matemática. Nós sabemos que a matemática, ela desde o início do povo já existia, e eles foram desenvolvendo, e o desenvolvimento dos caldeus, a importância do desenvolvimento na matemática dos caldeus, dos babilônicos, se dá
no sistema de numeração por 60. E quando a gente fala de sistema de numeração por 60, nós sabemos que cada minuto tem 60 segundos e cada hora tem 60 minutos. Então, você vê que essa forma de se basear num sistema de 60 foi justamente iniciou com a influência dos caldeus. Tamanha era o seu conhecimento na matemática, tamanha a sua influência dentro da matemática relacionada a isso. Outra questão também é que os caldeus eles dominavam a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme ela era uma escrita pitográfica, quer dizer, em forma de desenhos, tinha mais ou menos aproximadamente 2.000 símbolos, e é cuneiforme porque você fazia os desenhos com uma cunha, em forma de cunha realmente, e daí você ia fazer os desenhos para dar a identificação com aquilo que você estava querendo dizer. Então, essa escrita, ela é muito antiga, ela tem em várias partes do mundo, e eles eram os que dominavam esse tipo de escrita na época. Então, era uma pessoa que tinha bastante conhecimento, era um povo de bastante desenvolvimento relacionado a próprios estudos, e era a oportunidade para esses jovens de ter também acrescentar o conhecimento que eles já tinham, porque o conhecimento dentro do povo judeu partia de um pressuposto, e o seu pressuposto principal era a questão religiosa. Eles tinham a questão dos próprios estudos, mas tinha esse formato e era também muito desenvolvido também. Mas aí agora era uma outra cultura que tinha uma outra fundamentação dentro da linha de estudos que seria uma oportunidade para que eles viessem crescer. Porém, dentro desse ensinamento estaria astrologia, misticismo, por quê? Porque as pessoas de destaque dentro dos babilônios eram os feiticeiros, eram os magos e eram os encantadores. Esses eram os mestres deles. Então, como eles estudavam essa questão da astronomia, tinha por trás também a astrologia, o misticismo e outras coisas mais que estavam influenciando também o ensinamento dos babilônicos, que também estaria também agora indo para esses jovens judeus que também poderiam ser influenciados pela cultura babilônica e daí deixar a sua identidade bíblica que eles aprenderam com os seus pais para trás. E isso era algo que eles estavam correndo risco principalmente do quê? Do que nós chamamos de aculturação. A aculturação é a perda da cultura para se adaptar a outra cultura. Então eles estavam no momento em que eles perderiam a cultura que eles aprenderam, toda a cultura que estava envolvida com a sua fundamentação religiosa, para agora se acomodar numa cultura que partia de pressupostos relacionados a misticismos, a idolatria, em que eles estariam inseridos agora, e isso transformaria a vida deles, fazendo com que eles perdessem a identidade de servos de Deus, de pessoas que estavam fundamentadas nas Escrituras. E isso era o grande perigo, né, da questão da aculturação dentro desses jovens que estavam na faculdade. Eles não recusaram o plano de estudo, eles não recusaram estudar, porém, eles estavam tão fortalecidos nas Escrituras que aquilo não fez com que eles mudassem os seus conceitos que eles haviam aprendido com os seus pais e aprendido com os seus mestres, mas eles permaneceram naquilo que era realmente fundamental para a sua vida religiosa e a sua fidelidade para com Deus. Nosso terceiro subtópico, discernimento diante da estratégia inimiga. Nabucodonosor tinha consciência da importância da formação cultural como uma estratégia velada de reeducação. Então, a reeducação era a estratégia de Nabucodonosor, de você ressignificar as ideias, mudar o pensamento, a mente dos exilados, para que eles viessem absorver agora essa nova cultura e viessem deixar para trás tudo aquilo que eles haviam aprendido, se acomodando agora à nova cultura e se adaptando a isso. E isso é uma das estratégias muito perigosas. E essa estratégia, ela existe ainda hoje. Poucos conhecem porque ela é velada, ela é escondida, ela é invisível. E um dos métodos que é muito utilizado dentro do que há hoje é chamado método de Antônio Gramsci. Antônio Gramsci ele foi um filósofo marxista que também foi cofundador do Partido Comunista Italiano. Como eles viam que o embate direto era algo que chocava a sociedade, ele começou a ensinar que a sociedade ela se tornaria socialista por uma mudança de ideias dentro de uma guerra cultural. Então você vai mudando os conceitos na base
dentro das escolas, dentro das universidades, dentro das notícias relacionadas ao próprio jornalismo, vai se criando narrativas para que as pessoas se adaptem àquelas ideias, e isso vai mudando o conceito da própria cultura, fazendo as pessoas se acomodarem com aquela ideia, ao ponto de, quando for implantado aquele sistema ideológico, as pessoas já estão acostumadas com aquilo e não vão achar nada surpreendente que aquele sistema está sendo implantado daquela forma, porque as suas mentes já foram condicionadas dentro de pressupostos que foram colocados desde a parte da educação, como da parte da própria mídia, da própria informação, e isso foi adaptando as suas mentes para tratar como que aquela realidade fosse a verdade que deveria ser tomada agora. Isso estamos falando diretamente da parte do socialismo e do comunismo. E é isso que é feito dentro da nossa sociedade. Vai se mudando as narrativas, vai se colocando as falsas notícias para que as pessoas venham a ver essas notícias e venham se adaptar, mas começou-se de uma forma muito radical agora, dentro de um período que nós temos a informação nas nossas mãos, e isso chocou muitas pessoas que têm a verdadeira informação, e daí começou a se colocar a questão da própria fake news. Então mas nas escolas também isso vai sendo colocado, como aquelas pessoas que não são heróis, como Che Guevara, que é uma pessoa que matava outras, que são colocados como heróis, mudando a narrativa para que as pessoas colocam um revolucionário, uma pessoa que era um assassino, como um herói, e colocando isso na parte de fundamentar a ideia de que essas pessoas que estão lutando por esses ideais são os nossos heróis, e daí vai mudando, condicionando a mente das crianças para que elas venham seguir um padrão que é longe daquilo que é a realidade. Então, o Gramsci, ele começou isso, e a sociedade, ele dizia que a sociedade ela vai mudando gradativamente. Então, nós vamos implantando valores políticos, vamos implantando no meio da cultura, no meio das mídias, a ideia que se tem, e vai mudando a narrativa para que as pessoas aceitem isso. Então, era um método que o próprio Nabucodonosor queria implantar. Muda-se agora o nome dos rapazes, muda-se agora a cultura deles, e vai adaptando eles à cultura para que eles venham aceitar a cultura babilônica, e quando eles retornarem a Jerusalém, eles já não são mais judeus, eles são babilônicos que estão lá no meio do povo, transformados pela cultura, porque mudou-se o condicionamento das ideias do pensamento, e isso ocorre ainda hoje, dentro de jornalistas, professores, escritores, políticos, artistas em geral, em que eles vão colocando, como eles são portas-vozes, eles vão colocando a ideia para que as pessoas abracem a ideia, mas graças a Deus, cada vez mais o povo está atento a essas questões que estão ocorrendo no meio da nossa sociedade, e nós cristãos temos que nos posicionar como verdadeiros cristãos, nos embasando e fundamentando a nossa vida nas Escrituras Sagradas. Nosso segundo tópico, da relativização de valores à desconstrução de identidades. Aqui nós vamos continuar tratando desse mesmo assunto, e o nosso primeiro subtópico é a relativização da verdade. E aqui vai ser falado um pouco sobre o relativismo. Como é que, caso eles assimilassem o padrão moral da religião dos caldeus, os jovens hebreus estavam a aceitar a relativização da verdade. Porque se eles abraçam aquela cultura como fazendo parte deles mesmos agora, eles estariam abraçando uma mentira como verdade e estariam agora fundamentando a sua vida naquela mentira que é a questão da idolatria, a questão do misticismo e tudo aquilo que eles envolviam, a questão do próprio estudo. O que é o relativismo? Tudo é relativo. Relativismo quer dizer, é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem, tornando o conhecimento subjetivo, ou seja, não existe uma verdade absoluta. A verdade, a sua verdade é diferente da minha. A verdade, ela tem um ponto de vista. Então, cada pessoa pode analisar uma verdade. Então, a verdade ela não é fundamentada em nada. A verdade ela é segundo o padrão do conhecimento e da experiência da própria pessoa. A pessoa fundamenta a sua própria verdade. Aí você pode perguntar para o seu jovem, quanto que é 2 mais 2? 2 mais 2 é 4. 2 mais 2 pode ser 5? Mas se toda a sociedade quiser que 2 mais 2 seja 5, 2 mais 2 será 5. A sociedade pode até abraçar que 2 mais 2 é 5.
mas não é porque a sociedade abraça que 2 mais 2 vai ser 5, porque não é uma verdade, porque a verdade ela é absoluta. Existem verdades que são fundamentais e a verdade ela é absoluta. Então, isso que o relativismo quer trazer, mudar o conceito da verdade. Por exemplo, e isso em questões da própria moralidade, né? É errado pecar? A Bíblia diz que o ladrão, que nós não podemos roubar. Ah, não, mas aquela pessoa ela roubou para satisfazer, para comer. Tá, a pessoa, então não é um ladrão muito ladrão. Não, roubo, ele é roubo em qualquer circunstância. Então nós temos que tomar cuidado para não relativizar a verdade, mudando o conceito conforme um padrão de uma filosofia vã. Então essa é a questão da própria relativização da verdade. Por isso que, em muitos lugares, os cristãos eles enfrentam perseguição, porque a verdade foi modificada naquele país e não se pode mais pregar a própria verdade, como nós temos na Coreia do Norte, que se uma pessoa for pega com a Bíblia, ela é presa. Por quê? Porque para eles não aceitam aquela verdade. Outra questão relacionada a esse tópico, que a Elisão vai trazer, é a questão da própria, como não existe uma verdade específica, essa é verdade, essa é verdade, a verdade ela não tem firmeza. Então não há um firmamento realmente fundamentado em algo. A verdade ela vai se modificando e ela vai se mudando como o próprio líquido. E daí vai ser tratado sobre a modernidade líquida. A modernidade líquida é um conceito de modernidade colocado por um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman ele vai dizer que tudo se escorre, tudo se vai. E que nós passamos pela modernidade sólida, onde tudo era concreto, tudo era firme, tudo era preciso. E hoje nós vivemos uma modernidade líquida, onde nada é concreto, tudo se vai como a água. E isso ele trata principalmente na questão do próprio relacionamento. Antigamente você tinha o amigo de infância que participava toda a sua vida, você casava e convidava um amigo de infância para participar do seu casamento, e não somente vários amigos da escola que eram seus amigos, que estavam ali construindo um relacionamento com você. Hoje não se tem mais amigos de infância, não se tem mais uma amizade concreta, não se tem mais algo firme. Tudo é passageiro, e se a pessoa ela não te agrada muito, você simplesmente bloqueia ela, cancela ela, porque as amizades, os relacionamentos, eles são passageiros, eles não têm firmeza nenhuma. Isso nós vemos pelo índice de divórcio que cada ano aumenta cada vez mais, porque não há uma firmeza de relacionamento. A cada vez mais as pessoas se esvaem, e isso mostra a modernidade que nós estamos vivendo, onde não há mais relacionamento, mas há uma conexão. E o próprio Zygmunt Bauman vai tratar disso. As pessoas estão conectadas. Então eu me conecto com maior número possível de pessoas, estou conectado com milhares de pessoas, mas não tenho nenhum relacionamento realmente com ninguém. Porque se uma pessoa ela não me agradar, eu simplesmente bloqueio ela, excluo ela do meu hall de conexões, e não há mais nada mais profundo, nada mais concreto, nada mais firme em relação a isso. E é sobre isso que a questão vai tratar. O relativismo começou a trazer cada vez mais se esvairar essa questão da própria firmeza nos relacionamentos e no próprio modo de nós lidarmos com as questões. Porque nós vemos hoje, dentro dessa questão da modernidade líquida, pessoas que iniciam algo e não terminam. Pessoas que vão para Cristo e já se afastam. As pessoas não têm mais firmeza, mas o cristão genuíno, ele permanece firme na rocha que é Cristo. E ele não é influenciado pelo relativismo nem pela modernidade líquida, mas ele está firmado na rocha que é Cristo, e o seu relacionamento é de inteireza, de firmeza, de um relacionamento concreto com a pessoa bendita do Espírito Santo. Vamos então para o nosso segundo subtópico, desconstruir identidades. A segunda forma de disseminação do relativismo é sutil. Ela se dá pela desconstrução dos referenciais que levam à perda da identidade. Então se perde os referenciais. O Juízes capítulo 2, versículo 10 diz que surgiu uma geração que não conhecia o Senhor nem as suas obras. Ali está falando justamente após Josué morrer e os anciãos morrerem. Não tinha mais referencial, não tinha mais ninguém que eles pudessem se espelhar, não tinha ninguém que eles pudessem permanecer firmes ali. Então, sem referencial, eles perdem a própria identidade. E identidade, como a gente falou no início, é aquilo que dá significado à nossa própria vida. Quando se fala em identidade cristã,
fala aquilo que expressa realmente a nossa crença, expressa realmente quem nós somos, expressa realmente a nossa ética, a nossa moralidade, a essência de quem nós somos é a nossa identidade cristã. E o mundo, ele quer desconstruir isso. Nabucodonosor, entre aspas, ele quer desconstruir essa identidade para que nós venhamos perder realmente aquilo que nos liga com a essência da pessoa bendita de Jesus Cristo. Foi o caminho da desconstrução que levou Nabucodonosor e a Babilônia levaram os jovens a mudarem de nome, porque se muda o nome, muda o conceito de quem eles são. Então muda o conceito de quem eles são, a identidade que eles têm, o nome que eles têm identificava eles com o próprio Deus. Então se muda este nome, nós vamos falar outro tópico mais sobre os nomes, mas se muda esse nome, muda a identidade. E essa é a luta da mudança de identidade, da mudança de quem a pessoa é, da mudança de quem realmente é a sua essência. Quando as pessoas nos olham, qual é a essência de que nós nos identificamos? E a essência e a fundamentação deve ser sempre as Escrituras Sagradas e a pessoa bendita de Cristo Jesus. Nosso terceiro subtópico, novos nomes, a mesma identidade. E aqui nós vamos ver que foi mudado o nome deles, de Daniel, Ananias, Misael e Azarias foi mudado para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, nomes ligados, e no texto você vai ver ali que tem, para você ler com o seu aluno, sobre a questão da própria mudança de nome, que tinha a identificação com os próprios deuses da época, mas não cabe aqui nós tratarmos disso, porque a própria lição, e esse tópico é bem grande escrito, a própria lição ela já vai tratar sobre isso, mas nós vamos tratar aqui mais sobre a questão do próprio nome em si para o povo judeu. O nome tinha algo especial para o judeu. O nome não era como nós damos hoje. Hoje nós damos nome às crianças como a entonação ou a própria palavra, ela é bonita ou não. Para o judeu, o nome estava ligado com a sua própria identidade. E nós vemos que algumas partes da Bíblia há mudanças de nome, como o nome de Abrão, que é pai exaltado, para Abraão, pai de multidões. Como a mudança do próprio Jacó, que é aquele suplantador, o que engana, aquele que agarra no calcanhar, que é uma expressão ligada a suplantar, a querer passar pelo outro, por cima do outro, mas Jacó quer dizer pegar no calcanhar, e agora muda para Israel, que é príncipe, aquele príncipe que luta com Deus. Então tudo isso tem uma ligação da mudança de nome, agora está mudando a identidade, está mudando agora o próprio destino, está mudando agora a própria vida, o próprio caminho da pessoa. Então a mudança de nome de Daniel foi um pressuposto para mudar a identidade, tirar a centralidade que eles tinham em Deus, para centralizar o seu coração e a sua vida nos deuses que haviam na Babilônia. Então eles mudam os nomes justamente para que a cultura deles mudem, para que a identidade deles mudem, para o conceito que eles tinham em relação à visão que eles tinham de mundo mudasse, e eles começassem a usar agora o óculos babilônico para olhar agora o mundo pela perspectiva da cultura babilônica. Mas aquilo que Deus havia feito na vida deles tinha modificado completamente o seu coração para que eles permanecessem firmes naquilo que eles aprenderam e nas Sagradas Escrituras, porque embora o nome deles mudaram, o conceito deles em relação a Deus e a sua fidelidade para com Deus e a sua comunhão para com Deus, ela não mudou. E não mudou a identidade de quem eles eram, embora os seus nomes foram mudados. Então é sobre isso que esse tópico vai tratar. Nosso terceiro tópico diz: ensinos para hoje. Nosso primeiro subtópico: fidelidade nas escolas e universidades. Como nós já mencionamos aqui anteriormente, as escolas cada vez mais, nós sabemos que há uma influência muito grande de ensinos que são contrários às Escrituras, nem por isso nós vamos deixar de mandar os nossos filhos aprender cada vez mais. O que nós precisamos fazer é fortalecer os nossos filhos nas Sagradas Escrituras para que eles permaneçam firmes naquilo que nós ensinamos para eles. Um dos pontos principais que quer reger a questão da própria escola é o chamado secularismo. O secularismo é uma doutrina que
os elementos religiosos eles devem ser tirados do meio da própria sociedade, da própria escola, dos meios políticos. É secularizar, é tornar secular, quer dizer, aquilo é somente para aquele objetivo e não pode se envolver a religião. E eles querem secularizar as próprias pessoas, como se as pessoas elas pudessem ser neutras em relação àquilo que elas creem. Então, o cristão, ele não é neutro em questões relacionadas à própria política, à própria educação, ele não é neutro, ele é fundamentado porque a sua identidade, quem ele é, está pautada pelo aquilo que a Escritura diz que ele é. Se a Escritura diz que nós somos, nós nos apossamos, nós nos apropriamos da promessa e vivemos aquilo que a Escritura tem para nós. E nós somos cristãos, nascemos de novo, Cristo agora é a nossa identidade, nós temos que manifestar o caráter de Cristo e isso é a essência de quem nós somos. E nas escolas, cada vez mais, estão lutando contra os alunos, estão lutando contra os cristãos para secularizar a sua mente, para tirar da sua mente que a questão religiosa ela deve ser deixada somente às quatro paredes da igreja, em que é na igreja que você vai manifestar a sua religiosidade e na escola você tem que estudar e a sua religiosidade ela não pode ser manifestada e isso não pode acontecer. Nós somos cristãos não somente dentro da igreja, nós somos cristãos aonde nós estivermos. E a fidelidade, ela tem que permanecer. Mesmo em meio a batalhas, a lutas, nós temos que ser fiéis ao nosso Deus, manifestar o caráter de Cristo e a nossa vida e a nossa comunhão ela deve ser pautada nas Escrituras. Mesmo que nós estejamos nas faculdades, nós vamos aprender aquilo que é essencial para o nosso crescimento cognitivo, para a nossa inteligência e para que nós venhamos cada vez mais ser pessoas úteis dentro da sociedade, mas nós temos que fortalecer a nossa mente em Deus, em Cristo, na palavra, para que essas questões relacionadas a ideologias que não têm fundamentação bíblica e querem levar os alunos, os jovens, longe da presença de Deus, nós temos que lutar para que eles venham estar fortalecidos e fiéis a Deus. E isso entra no nosso segundo subtópico, que é retendo o que é bom. Dentro disso, os jovens eles vão para a escola e eles aprendem aquilo que é fundamental dentro de matemática, português, e há projetos dentro da própria política que é escola sem partido, que é colocar a escola neutra em relação à própria questão política, né? Para que os próprios professores não venham influenciar os jovens a seguir a sua própria ideologia, porque há uma diferença em a pessoa seguir um partido político e a pessoa seguir uma ideologia. A ideologia já é uma linha de pensamento, de ideias que influenciam as decisões da vida dela e também querem levar com que ela venha influenciar a outras pessoas. E isso que é a questão. Não pode ser colocada uma ideologia como se fosse verdade. A escola sem partido, ela procura ensinar os dois lados de maneira neutra, para que o aluno venha aprender como é que funcionou essas questões relacionadas dos dois lados políticos, e não somente de um lado só. E essas questões estão sendo lutadas para que venham a ser implantadas nas escolas, porque a escola é para ensinar matemática, português e geografia e não para implantar ideologias. Mas nós sabemos que cada vez mais as universidades elas estão cheias de pessoas que estão influenciadas por ideologias e elas querem que os outros aceitem isso e absorvam isso como se fosse obrigatório aceitar. Se não aceitar, a pessoa é contra, e daí tem outros termos que se utilizam para aqueles que não aceitam a fundamentação ideológica. Ideologia parte de cada um. Se a pessoa quer seguir uma ideologia, isso é particular dela, mas isso não deve ser uma imposição dentro das escolas. Isso deve ser algo que seja colocado fora das escolas em questões relacionadas à própria política e não imposições de todos aceitarem uma mesma ideologia, o que é um erro e que está sendo colocado. Então os nossos alunos, os nossos jovens devem ser ensinados a você reter o que é bom, mas aquilo que não é bom você coloca de lado e se fortalece na palavra. É bom nós ensinarmos nossos jovens sobre aquilo que estão ensinando de errado, é bom. Mas é muito melhor também nós ensinarmos cada vez mais aquilo que é certo e fortalecer eles naquilo que é certo, que isso fundamenta cada vez mais a fé deles também. Então eles têm que se submeter tudo às Escrituras. O nosso último subtópico, mantendo a identidade em tempos pós-modernos.
modernos. Nós sabemos que cada vez mais, nesses tempos pós-modernos, da modernidade líquida, onde está faltando firmeza e consistência moral e espiritual. Cada vez mais a consistência moral ela está sendo diluída dentro de tudo aquilo que nós vemos nas questões das midiáticas. O espírito dessa época procura seduzir os crentes da desnecessidade de uma identidade própria dada por Deus, tratando isso como algo ultrapassado. Então, o que o mundo quer é que o cristão viva como eles, como se não tivesse mais uma identidade própria. E o cristão, ele tem uma identidade em Cristo, uma identidade do amor de Cristo na sua vida, uma identidade de quem ele é em Deus. Mas o mundo quer que o cristão não manifeste isso, mas que o cristão viva como se fosse um agente secreto de Deus que fica lá no meio do mundo e ninguém saiba que ele é crente, ele não fala para ninguém e ninguém pode saber, porque se as pessoas souberem, elas vão ficar chateadas. Não. A luz, ela se manifesta nas trevas e quando a luz se manifesta nas trevas, a luz mostra aquilo que está errado. E nós somos a luz do mundo e nós devemos permanecer na essência daquilo que nós somos. O mundo fala para abrir a mente, o mundo fala para flexibilizar as convicções. Não, você não pode ter uma convicção tão inflexível. Você tem que dar uma modificada para desconstruir as tradições arcaicas. Isso é uma tradição antiga. Nós temos que modificar. Não. Aquilo que é palavra, aquilo que é escritura, aquilo que é lei, aquilo que é essência, permanece. E nós devemos permanecer com isso. Podem nos chamar de ultrapassados, podem nos chamar de caretas, podem nos chamar de quadrados, não importa. Nós vamos permanecer com aquilo que a Escritura ensina, mesmo que o mundo todo diga que 2 mais 2 é 5, nós vamos continuar dizendo que a verdade absoluta é Cristo na nossa vida, o amor de Cristo em nós e a vida cristã genuína. A ideologia de gênero ela procura destruir a identidade sexual, a ideologia de gênero. O sincretismo, que é a mistura das religiões, ou o próprio ecumenismo, busca acabar com a identidade religiosa. Quer dizer, é tudo igual, é tudo misturado, é tudo num só e não existe uma identidade cristã genuína. Então o sincretismo está buscando isso, que é a mistura das religiões. O relativismo procura desfazer a identidade moral, a identidade ética. Ele quer dizer que não há uma realidade precisa, não há uma verdade genuína, fundamental. E o relativismo busca destruir essa identidade. Mas nós cristãos e os jovens cristãos, eles vão permanecer nas Escrituras. Embora o Nabucodonosor do mundo quer destruir esse sistema corrupto do mundo, quer destruir a identidade cristã, quer destruir os padrões morais, quer destruir a fundamentação religiosa cristã genuína que está nas Escrituras, a igreja sempre vai levantar a bandeira de Cristo, da identidade genuína em Cristo, e é isso que nós devemos lutar. Eu vou ler a conclusão para nós encerrarmos. A conclusão nos diz assim: como vimos, as escolhas e determinação de Daniel e seus amigos nos instigam a manter nossa identidade espiritual e nossos princípios, mesmo quando enfrentamos desafios que ameaçam desviar-nos do caminho da verdade. É preciso resistir sabiamente, pois sabemos em quem temos crido. Querido, Deus abençoe sua vida, espero que tenha ajudado e construído um pouco para que você venha ter uma excelente aula neste domingo. Aqui é o pastor Anderson Fábio, Deus te abençoe em nome de Jesus.